Meu nome é Artêmio Frederico, eu sou servidor público, trabalho no Tribunal de Justiça da Paraíba, e sou assessor de gabinete, passei no concurso de 2008, analista judiciário, trabalho aqui na comarca de Patos. De lá para cá eu também venho prestando concursos na área de magistratura, defensoria, um pouco de Ministério Público, e a gente vem calejado buscando nosso sonho, né, de aumentar buscar uma carreira, no meu caso, uma carreira de Estado, uma carreira jurídica, e o nosso colega, o nosso professor R. Marcos Soares, o idealizador desse projeto Enferodonto, Aulas Descomplicadas, me convidou para dar umas pinceladas, falar pouca coisa, até porque o assunto, noções de serviço público e aquela parte, um pouco parte de direito penal, para o concurso da Prefeitura Municipal de Coremas, 2021, parece. A prova é dia 16 de maio. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ver o que ficou a cargo da gente. Bom, essa é a parte das noções de administração pública, aquela parte é uma parte bem propedêutica, que a gente chama de introdutória, bem superficial mesmo. RMA me chamou para falar um pouco sobre o serviço público e depois aqui o Decreto-Lei Federal 2848 de 40, que é o nosso conhecido como Código Penal. Pois bem, gente, com relação ao serviço público, está bem amarrado aqui, tipo, a definição, natureza, espécies e características. Eu trouxe dois conceitos aqui, bem conhecidos dessa parte de serviço público no direito administrativo, que é o grande, ilustríssimo, em memória, Eli Lopes Meireles, que fala que serviço público é todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados. Veja que ele já abrange, já expande e já prevê que o serviço público pode ser prestado por delegatários, ou seja, a administração pública não precisa exercer diretamente somente o serviço público, pode expandir, pode delegar, o verbo é esse mesmo, delegar atividades que, em sua essência, são serviços públicos. Continuando, ou seja, aquele serviço prestado pela administração ou por seus delegados sob normas e controles estatais, ou seja, o serviço público deve ser estritamente legalista. Não, hoje a gente fala nem tão legalista, mas a gente chama de princípio da juridicidade, que abrange tanto as leis como os princípios, de forma que o serviço público deve se pautar em normas e controles estatais que sejam fixados previamente, de forma que tenha que ter um parâmetro democrático, um parâmetro constitucional que sirva de norte para a prestação de serviço público, que busca, eventualmente não, sempre, o interesse público, concretizar, satisfazer as necessidades do bem-estar social, da coletividade, que é a continuação do conceito. Satisfazer, que é o objetivo primordial, satisfazer as necessidades sociais essenciais ou secundárias, que a gente tem, a gente costuma dizer que existe o interesse público primário e o interesse público secundário. O interesse público primário seria o objetivo primordial, que é exatamente satisfazer, dar concretude, buscar, que é sempre uma eterna busca, satisfazer os anseios sociais, a coletividade, o todo. E o público, pela essência, né? E o interesse secundário seria aquele interesse do Estado como uma pessoa jurídica, uma empresa que tem que se capitalizar, tem
tem todo um interesse por trás, que a gente chama de interesse público secundário. Bom, Maria Silva Zanella de Pietro também é mais ou menos a mesma ideia, fala que serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado, aqui de novo a lei atribui ao Estado, a mesma coisa das normas e controles estatais, para que exerça diretamente ou por seus delegados, da mesma forma, como eu falei anteriormente. Eli Lopes diz que é um serviço prestado pela administração por seus delegados. Maria Silva Zanella de Pinheiro também fala a mesma coisa, objetivando satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob o regime jurídico total ou parcialmente público. Essa questão do regime jurídico é exatamente o conjunto de regras que são deslocadas do direito, vamos dizer assim, é uma bolha que o regime jurídico administrativo, ela segue normas, princípios, regras próprias, que são todas intricadas, de forma que devem sempre perseguir o interesse público, a satisfação dos anseios da coletividade, da sociedade. E dentro, a gente chama de regime porque tem singularidades, peculiaridades que não tem em outro sistema. Por isso que a gente fala em uma redoma, não totalmente desconectada, mas que possui particularidades que destoam dos outros regimes jurídicos, regime jurídico privado, que é mais ou menos paritário. Isso aí é coisa do direito em si mesmo, que não vem não vem à tona agora, não é o objetivo dessa revisão, né? Baixando aqui, pois bem, justamente pegando essa ideia de regime jurídico administrativo, existem princípios que que é aquele conceito de que quando a gente fala fulano tem princípios, aquela família é uma família de princípios, é mais ou menos a base, aqueles conceitos imanentes que irradiam a nossa conduta e que devem seguir de parâmetro para as nossas atividades. No direito, também é mais ou menos essa mesma ideia, atualmente. Apesar de os princípios agora têm uma carga bem mais normativa, bem mais prática, antigamente diziam que elas eram princípios programáticos, ou seja, eram algo a ser alcançado. Esses princípios aqui são específicos dos serviços públicos. Eu sei que vocês já estão também, são estudiosos, e acredito que o pessoal, os concurseiros raízes mesmo, que a gente costuma dizer, os alunos do enferodonto, e também quem vai se juntar, sabe que os princípios do direito administrativo, aqueles princípios explícitos que estão no artigo 37, é aquela velho jargão mnemônico, que a gente chama, né? O LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas esses aqui são os princípios específicos do serviço público, que inclusive estão em lei. Vou até compartilhar com vocês na lei da concessão e permissão de serviços públicos. Já separei aqui, vou até mostrar aqui. A lei 8987 de 95 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. E no artigo 6º fala, no parágrafo 1º, ao conceituar o serviço adequado, fala que o serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então, os princípios de serviço público são, na sua essência, esses mesmos.
assim, posteriormente vem outros, inclusive com desenvolver da disciplina de serviços públicos, mas na essência são esses 8 aqui. Continuidade, um dos principais, que é quando, né, deve até ser evitado esse termo, mas consiste basicamente na característica de que o serviço público deve primar por não sofrer interrupções, ou seja, deve ser contínuo. Claro que essa continuidade, a gente pode dizer, sem medo de errar, que é uma utopia. Inclusive, a lei permite exceções, mas a ideia que deve primar é que, de tão essencial que é o serviço público, ele deve ser prestado de forma contínua. Não deve haver interrupções genéricas, interrupções de forma fugaz, de forma bem, assim, bem, bem genérica mesmo, bem, sem motivos. A expressão, a ideia, o objetivo é esse. Não deve sempre primar pela continuidade. Essa lei que eu mencionei, 8987, fala bem as exceções que o serviço público pode sofrer interrupção, que são essas do artigo 6º, parágrafo 3º, que fala que pode haver interrupção em situação de emergência, no caso de intempéries, força maior, caso fortuito. A gente pode ilustrar como a queda de energia, um temporal. Evidentemente, o Estado não tem um controle dessa situação. Então, até esperado, claro que o desenvolvimento da tecnologia está diminuindo muito, mas se previa, e ainda deve permear ainda por muito tempo, que em situações de emergência é possível que seja relevado esse princípio da continuidade, até por uma questão lógica. Não é possível, assim, até surreal você pensar que um serviço público não possa sofrer interrupções. Outra exceção que é permitido pela lei é após a prévio aviso, aí essa é uma condição, após prévio aviso, quando, por motivos de razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. A gente vê muito isso quando a gente vê noticiário na TV, aviso das concessionárias de água e energia, né? Eu falo Energisa porque estou na Paraíba, a concessionária se chama Energisa, mas há avisos na televisão, na internet, rádio, sobre interrupção de serviços para manutenção de rede, para extensão, para conserto. E essas interrupções, teoricamente, violariam o princípio da continuidade. Mas a lei prevê essa exceção, por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que por prévio aviso. Tem que haver isto, um prévio aviso, como eu citei o exemplo dos avisos na televisão, e motivado estritamente por isso. Ou também por prévio aviso, aí vem o nó, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Isso já teve muita discussão jurídica sobre a constitucionalidade disso, mas hoje é pacífico, porque realmente esse dispositivo é constitucional. A lei prevê que o usuário pode sofrer interrupção no serviço público quando se apresente inadimplente com as tarifas, pela tarifa mensal, desde que seja avisado previamente. A ideia por trás disso é porque não se pode privilegiar, não se pode fechar, ter vista grossa para exceções,
em detrimento ao interesse exatamente da coletividade, pois o objetivo que pretende essa norma é que, quando se abre exceções de, 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 de tolerância, na verdade, uma tolerância, de que continue um serviço público seja prestado a um usuário que esteja inadimplente e esse serviço seja tarifado, tudo é um custo. Tudo é um custo. Inclusive, esse serviço vai ser arcado pela coletividade. Por isso que se fala considerado o interesse da coletividade, porque a coletividade estaria prejudicada por aqueles inadimplentes, estariam se beneficiando do serviço público quando não estão pagando. E essa é a ideia. Vamos voltando para a questão dos princípios. Cortesia. Cortesia é o dever do servidor, o dever do órgão como todo, do órgão público, de prestar o serviço com educação, com decoro, com ética. Inclusive, tinha até um termo pejorativo não, um discriminatório, havia, e ainda tem, né? Mas um termo que se chama urbanidade. Urbanidade entende-se como aquele característico de quem é educado, quem é gentil, quem é prestativo. Só que não é até questão aqui da aula, mas urbanidade vem de que, ora, só quem é urbano é que é educado, ou seja, a contrário senso, seria quem é rural, quem é da área rural seria grosso, e isso aí é antiquado, discriminatório, não, nem deve se evitar, inclusive, esse termo, urbanidade. Trouxe só a título de curiosidade. Então, cortesia é o dever do servidor público de agir, de prestar o serviço com presteza, com ser solícito, claro, de ser educado com o administrado. Seguindo, eficiência. Eficiência é um princípio incluso, inclusive, naquela LIMP, né, que a gente chama, como eu falei anteriormente, foi o último princípio do LIMP. Não por acaso foi o E, né, do LIMP, mas ele foi incluído pela emenda constitucional 1998. Isso cai muito em concurso. Quando foi constitucionalizado o princípio da eficiência? Aí tem lá as emendas, aí marca lá a emenda 1998. Pronto. Eficiência passa a ideia de que deve-se prestar o serviço de forma mais eficaz, com o menor custo possível, de forma que atenda ao objetivo de buscar a satisfação do interesse público de forma menos custosa para a administração pública, mas de forma também a atender integralmente o objetivo perseguido. Segurança. O princípio da segurança dos serviços públicos vem também da ideia de que o serviço público não pode imputar, não pode incidir em riscos à população. Deve ser prestado com total segurança, até porque seria um contrassenso o Estado se arvorar, né, como provedor, né, dos serviços, né, e não prover de forma segura, não prover de forma que garanta a incolumidade das pessoas, a incolumidade dos patrimônios e tudo, ou seja, deve ter aquele padrão de segurança que não incorra em riscos à população.
A atualidade vem da característica de que o serviço público deve buscar ser primar pelas novas tecnologias, vem com a ideia de que me falta uma palavra, mas eu vou voltar para a lei e falar um pouco de atualidade. Bom, dentro ainda do capítulo de serviço adequado, fala que no parágrafo 2º do artigo 6º que a atualidade compreende a modernidade das técnicas, aquela coisa que eu falei da tecnologia. O serviço público deve conter as técnicas adequadas, não precisa ser de última geração, mas deve conter, no mínimo, o suficiente para que o serviço seja a contento. E deve também buscar sempre a sofisticação, a tecnologia em si, a melhorar a tecnologia, seja por meio de cursos, por meio de compra de máquinas novas, mas exatamente o objetivo é que o serviço não precisa. A gente tem uma ideia de antigamente, para os mais novos, inclusive essa ideia permeia que o serviço público é coisa de antiquada, é coisa a gente vê como o serviço público, a gente tinha esse preconceito de que a repartição pública é o pessoal todo despreparado, tudo arcaico e tudo. E exatamente é para mudar isso, ou seja, deve-se buscar a atualização, a modernização, a busca de tecnologias para que seja alcançado. Isso não é uma utopia, é um princípio que foi incluído em lei para que o Estado, a administração pública como um todo, busque, contemple e consagre esse princípio da atualidade. Voltando para lá, para a tabela dos princípios, regularidade. Regularidade é a ideia de que os serviços públicos devem ser prestados com uma periodicidade, eles devem evitar de serem esporádicos. Só para ter uma noção do que seria, aqui na minha casa, o caminhão do lixo passa segunda, quarta e sexta. Ora, segunda, quarta e sexta, assim, para nossa realidade aqui, atende bem o que se busca, que é o recolhimento do lixo domiciliar. Então, a regularidade é justamente isso. A gente já espera que seja isso, que toda segunda, quarta e sexta a gente deixa o lixo de frente às nossas calçadas, os garis pegam, jogam dentro do caminhão de lixo e levam. A regularidade é isso, um serviço prestado de forma rotineira, prestado de forma não esporádica, habitual. Princípio da modicidade. Modicidade é o princípio que é relativo à tarifa. As tarifas cobradas devem ser módicas, não devem buscar o lucro pelo lucro. Eu costumo ilustrar também esse princípio com as tarifas de ônibus. As grandes cidades possuem as concessionárias de transportes públicos e esses ônibus coletivos, como são conhecidos, transporte público, eles são remunerados mediante tarifas, as concessionárias. Essas tarifas são acordadas com um conselho, geralmente, um conselho do município, com participação das empresas, participação dos estudantes, das várias categorias que, a partir de planilhas e tudo, fixam a tarifa
para aquele ano, para aquele mês, geralmente é ano. E essa tarifa tem que respeitar esse princípio. A modicidade não pode ser exageradamente alta, a ponto de tornar inviável a utilização do serviço público pela aquela camada mais baixa da população. Modicidade é exatamente isso. A característica da tarifa ter um preço justo, um preço acessível. A lei do serviço público fala da modicidade das tarifas, aqui no parágrafo 1º do artigo 6º. Serviço adequado, cortesia de sufragação e modicidade das tarifas. Por último, o princípio da generalidade. Basicamente, é a ideia de que deve abranger deve-se evitar que um serviço público seja prestado individualmente. Claro que tem aquelas exceções e tudo, mas, em regra, deve ser prestado de forma geral para todos que se veem naquela situação. Inclusive, pegando um gancho aqui com o princípio da impessoalidade, lá do LINP, o princípio constitucional da administração pública. Que o serviço público deve ser prestado a todos aqueles que se encontrem na situação, uma situação geral. Não pode ter privilégio, não pode ter preconceitos, não pode ter discriminação indevidas, discriminações que não sejam oriundas de lei. Vencidos os princípios, trouxe aqui um mapa, né? Acho que vou aumentar até o zoom aqui, que fala sobre a classificação dos princípios, por Eli Lopes Meireles. Peguei emprestado esse mapa da Esquematizar Concursos, a quem eu agradeço muito. Então, Eli Lopes Meireles classificou os serviços públicos de acordo com algumas características. E dentro dessas características tem subclassificações. Desculpa aqui. Voltando. Pois bem, como eu havia falado que Eli Lopes Meireles classificou os serviços públicos de acordo com algumas classes, quanto à essencialidade, destinatários, finalidade e adequação. Com relação à adequação, os serviços públicos podem ser classificados em próprios ou impróprios. Os próprios, como eu falei naquele conceito de Eli Lopes Meireles, são aqueles serviços que são prestados diretamente pela administração pública e não podem ser delegados. São serviços públicos sensíveis que só acometem ao Estado. Só o Estado pode prestar, que é o serviço de segurança pública, no caso aqui é o exemplo polícia, e saúde pública, que é o caso do SUS. Há uma brecha de os serviços de saúde sejam prestados por particulares, mas ainda seria um serviço de saúde pública, seria uma saúde privada, que estaria em exceção a essa regra dos serviços públicos próprios. Os serviços públicos impróprios são serviços de utilidade pública, ou seja, não exigem que sejam prestados diretamente pela administração pública. Podem ser delegados, como eu falei. Exemplo disso é exatamente o transporte público. Há uma licitação, que é aquela escolha da melhor proposta, e é escolhida a empresa começa a exercer essas atividades, né, de transporte público, e esse transporte público é serviço público impróprio, ou seja, há uma delegação para a empresa pública que age como administração pública, mas também como um ente privado, colaborador, que presta o serviço público de transporte. Continuando aqui, tem quanto à essencialidade dos serviços
públicos podem ser propriamente ditos, aqueles que são essenciais, como eu falei, serviços de defesa nacional, de segurança, no caso de polícia, e que dizem respeito à nacionalidade mesmo, à defesa da nação, defesa das fronteiras, não podem ser delegados, pois pela natureza de essência, de conteúdo, são muito sensíveis aos serviços públicos essenciais, pois uma vez delegados a particulares, podem gerar danos irremediáveis. Seguindo aqui, quanto à essencialidade, os serviços públicos podem ser de utilidade pública, que, ao contrário dos propriamente ditos, não são os essenciais, aqueles podem ser delegados também. Como falei aqui, transporte coletivo, telefonia, o serviço de água, o serviço de energia, eles podem ser delegados. Quanto aos destinatários, o serviço público pode ser ut e universe, ou seja, gerais, prestados a todos, aqui, gerais, como está bem explícito aqui, não há um destinatário determinado, deve ser prestado indistintamente às pessoas como um todo. Como exemplo, temos a iluminação pública, o calçamento, né, que você não pode aquilatar quanto de iluminação pública tem cada cidadão, cada morador daquela rua, daquela cidade. Não há como dividir esse serviço por pessoas, não há como ele ser dividido nem específico por pessoas, até porque existe até uma súmula do STF, a súmula 670, que fala da taxa de iluminação pública, que não, exatamente, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, pois a taxa requer tem como característica que os serviços sejam específicos e divisíveis, o que não é a iluminação pública. Você não pode separar essa rua tem iluminação pública, aquela não tem, então eu não posso pagar a taxa de iluminação pública. No caso, a COSIP, é COSIP, porque é contribuição de iluminação pública. Você não pode alegar isso na prefeitura. A iluminação pública se há uma deficiência naquela rua, tudo é uma deficiência da prestação mesmo de serviço público, mas você não pode alegar isso para não pagar essa contribuição de iluminação pública, justamente porque é um serviço universal, geral. A outra classificação é o IUT singular, esse sim que é o individual, que há um destinatário determinado. Baixando aqui, que é o que é remunerado com taxa ou tarifa. Temos como exemplo o serviço de telefonia, o serviço de energia elétrica, de água, né? Ou seja, o usuário vai lá, constrói sua casa e vai lá na concessionária de energia elétrica e pede a instalação de um padrão de energia. Esse serviço é individual, ou seja, tem como você especificar, tem como você dividir, tem como você aferir para exatamente cobrar individualmente esse serviço. Por fim, quanto à finalidade, nessa classificação de Eli Lopes Meireles, quanto à finalidade, os princípios públicos podem ser administrativos, são aqueles que atendem às necessidades internas da administração, como os que contemplam o princípio da publicidade, que é no caso da divulgação pelo meio de imprensa oficial, o processamento de dados, o controle interno, aos expedientes internos da administração.
e os serviços públicos que a gente chama de industriais, que são os serviços públicos de natureza econômica do Estado, aqueles que buscam fomentar o comércio, fomentar a economia por meio de subsídios, por meio de subsídios tributários, né, impostos, isenções, anistias, facilidades, benefícios fiscais e tudo mais, de forma que incrementem a economia, por assim dizer, né? São destinados a isso, a movimentar o dinheiro, movimentar a economia e, assim, buscar a coletividade, buscar a satisfação da coletividade. Com relação aos serviços públicos, basicamente a teoria seria essa. Eu vou dar tudo riscado aqui, eu vou até tentar tirar isso, deixa eu olhar aqui, limpar todos os exemplos. Pronto. Então, eu acho que eu separei aqui uma questão que a gente pode fazer aqui, a partir da que a gente mencionou, a gente discorreu lá em cima. Esse aqui é uma questão da atriz mesmo, 2016, que fala, ele dá as características do que seria o serviço público. Serviço público é todo aquele que, prestado pela administração pública por seus delegados, todo aquele que é realizado sob normas e controles estatais, aquele que busca satisfazer as necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência do Estado. Aí, qual dos alternativos apresenta todas as informações verdadeiras? Apenas apenas a 2, a 1 e 2, a 2 e 3, a 1 e 3, ou todas as 3? Eu já até mostrei aqui a resposta. Mas até bem simples, a questão é aquele conceito de Eli Lopes que eu trouxe aqui em cima. Ele pega exatamente expressamente, literalmente, o conceito dele, que o serviço público é todo aquele prestado pela administração e seus delegados, tá aqui, realizado sob normas e controles estatais, e que busca satisfazer as necessidades essenciais ou secundárias da coletividade por simples conveniência do Estado. Ou seja, todas essas 3 características, que é o conceito de Eli Lopes Meireles para serviço público, estão abrangidas e estão corretas. Então, seria a letra E a correta para essa questão. Está aqui a confirmação, que já tinha até mostrado. Mas, com relação ao serviço público, é mais ou menos essa a nossa ajuda aqui. Espero ter incrementado, auxiliado com alguma coisa, espero ter pincelado alguma coisa que vai cair na prova. Gostaria de dar boa sorte, uma boa prova para vocês. Se concentrem, respirem fundo. Eu faço muito isso nas provas, quando a aplicadora vai estar prestes a entregar a prova, eu respiro fundo, seguro, rezo, para quem tem uma espiritualidade, pode até servir isso. Rezo, oro, peço o cara lá de cima para fazer o que me dá discernimento para resolver as questões. E que seja o que Deus quiser, literalmente. Mas eu acredito no potencial de vocês, potencial da galera do Enferodonto, e que vocês tenham boa prova, um bom concurso e uma boa sorte. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.